Tem tantas coisas aqui que a gente quer, né, perguntar, mas uma coisa que eu fiquei muito curiosa é se os dados lá na internet estiver certo, você fez sexologia em 1991, a formação em sexologia. Na verdade, por aí, porque eu me formei como psicóloga em 1990. Não, um pouquinho depois. Em 92, porque eu fiz a minha pós, né? A pós leva 1 ano e meio, 2. Então, em 92 é que eu me formei como sexóloga. Tá. E aí, hoje em dia, se a gente fala que é sexólogo, que é terapeuta sexual, as pessoas ainda te olham assim, não é um olhar mais de estranhamento, mas pensa assim, nossa, que diferente. Então, eu imagino que lá em 1992, isso deveria ser muito mais forte. Era? Verdade. Era muito, porque... eu, assim como os colegas que a gente se formou na época, a gente tinha uma grande dificuldade, inclusive, com a classe médica, de ter um reconhecimento, né? Então, eu lembro que eu era da época que a gente ia para os congressos sobre sexualidade humana, e era tudo separado. Então, a parte médica era de um lado e a parte psicológica do outro. E assim, tinha meia dúzia de gato pingado na área da psicologia, e a área médica era, assim, cheio de médicos, estudantes. E os médicos sempre olhavam a gente meio, né, por cima, assim, sabe? Caramba. E a maioria era mulher. Então, tinha um olhar, eu vejo que tinha um olhar, assim, um pouco, essa daí, né, topa tudo, tá, maldoso, mas aos poucos a gente foi conseguindo um lugar, né, um lugar diferenciado, e é lógico que hoje os congressos são todos juntos, né, médicos e psicólogos, fisioterapeutas, todos ali da área, juntos, então houve um grande crescimento nesse sentido, mas era bem complicado, até porque não tinha isso que a gente está fazendo aqui hoje. Sim, imagino. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, imagina, nada dessas coisas. Então, o trabalho realmente era feito junto aos médicos, porque os médicos é que indicavam para a gente. Eu é que fui um pouco mais, porque eu tinha um professor na época que ele é o meu mentor, assim, né? Era o Dr. Moacir Costa, um psiquiatra já falecido, e ele tinha uma habilidade para falar com o público fora do normal, assim. Então, eu me espelhei muito nele e eu fui, assim, eu ia atrás de gente. Quer fazer palestra? Quer não sei o quê? Então, era muita palestra que você fazia. E aí, depois, a mídia é que foi chamando. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. E chegavam a te fazer alguma proposta, assim, por tu ser sexóloga, confundindo com acompanhante na época, pelo fato de tu ser da área da sexualidade? Nesses congressos, alguém fazia uma proposta, te olhava diferente, assim, era mais direto? O olharzinho sempre teve. Sempre vem aquela entrada, sabe? Aquele homem meio atrevido que vem, assim, meio que joga aquela coisinha, e quem sabe pega. Sim. Isso sempre teve, né? Agora, um convite explícito, não. Isso eu nunca tive. Agora, por parte de pacientes, sim. Né? Pacientes, e isso é uma coisa que, inclusive, não é só porque eu era sexóloga, eu sou sexóloga também, mas é porque há, na verdade, uma transferência, na verdade, por parte do paciente em relação a gente. Então, isso, independentemente de eu ser sexóloga ou não, tinha por parte de alguns pacientes. Agora, sabendo que você é sexóloga, aí... vinha um pouquinho a mais, né? Vamos dizer assim. Como se tivesse uma portinha aberta ali, né? Agora, o que te levou para a área da sexologia? Por que você escolheu? Eu escolhi porque quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu tive aula com um professor que ele estava ensinando técnicas comportamentais para tratar pacientes com disfunções sexuais. Até então, até o 4º ano, a gente não sabia que a psicologia também podia tratar disfunções sexuais. E aquela aula me abriu, né? Eu comecei a achar muito interessante. Talvez até hoje, fazendo uma análise, depois de muita terapia, eu penso que eu fui criada numa família em que todos eram testemunha de Jeová,
Eu preguei já de porta em porta, então era uma coisa mais restrita em relação à questão da sexualidade, né? E ali aquilo me despertou, eu gostei da explicação que ele deu, ele me mostrou uma coisa assim mais solta da psicologia, porque até então eu estudava muito psicanálise, psicologia analítica com Jung, que não era o que me cativava, sabe? E ali ele trouxe uma coisa mais prática, mais rápida, psicoterapia breve. Eu gostei. Terminei a aula e fui lá conversar com ele. E aí ele falou para mim, você estaria disposta a fazer um estágio? Eu falei, eu gostaria muito. E aí foi onde tudo começou. Eu fui fazer estágio numa clínica que era top em São Paulo, onde nós recebíamos formação, porque os médicos daquela clínica, inclusive o Dr. Moacir Costa, que era um dos donos, eles ofereciam cursos de formação, né? E além da gente poder ter contato com o paciente e tudo mais. Então, ali foi onde eu comecei, eu me encantei e nunca mais eu larguei, porque eu amei o trabalho, né? E eu tive aula com a nata da sexualidade. A minha formação realmente foi muito boa, eu tive muito privilégio nesse sentido. Caramba, que legal. É interessante ver como que antigamente isso que você falou no início de separar a psicologia da sexualidade, isso demorou muito para se juntar. E algumas coisas que eu li recentemente falou que isso tá só agora que está começando a fazer essa junção, tanto da saúde psicológica como todo o corpo, como que isso afeta todo o corpo, né? Que agora que isso está acontecendo. Isso é verdade. Porque de uns tempos para cá, na verdade, logo no início do ano 2000, mais ou menos, isso já começou a mudar um pouco. Aí a Organização Mundial da Saúde soltou uma pesquisa importante mostrando que para uma pessoa ter qualidade de vida, ela precisa ter 4 pilares, né, em equilíbrio. Então, um dos pilares é o sexo. Então, reconheceu, aí trouxe a questão da sexualidade, né, do sexo em si, como algo importante para o seu teu bem-estar físico e mental. Então, os olhares começaram a ser diferentes, né? Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.